Nova Estela Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado semanalmente nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, que oferece exposições, fotografia, pintura, temas variados, cinema, teatro, televisão, e que já há algum tempo também fez uma parceria com a PUC São Paulo, com o nosso programa de História da Ciência, para trazer esse debate da ciência e da tecnologia para dentro do MIS. Nós temos, além do Nova Estela, que é gravado aqui, também temos o Cine Ciência, que traz mensalmente um filme sobre a ciência e um professor, um debatedor para trabalhar o filme. Hoje nós temos um querido ex-mestrando, agora doutorando, Laércio Antônio Marzagão, que é engenheiro, graduou em Engenharia Eletrônica pela Poli, faz um tempinho, né? Pós-graduação em Engenharia de Sistemas na mesma escola, e ainda na Poli participou da equipe que desenvolveu, gostei dessa lembrança, o Patinho Feio, né? O primeiro computador brasileiro, e do projeto seguinte, o computador denominado G10. Tá? Obteve o Master MBA, né, em Gestão pela FIA, muito importante a Fundação Instituto de Administração aqui em São Paulo, e depois deixou a Politécnica, foi trabalhar, nada mal, nos Países Baixos, na Philips. Hoje eu tive com o cônsul dos Países Baixos aqui em São Paulo, sempre uma história interessante. Foi coordenador de projetos no metrô, nosso metrô, que às vezes está falhando muito, mas não é culpa do Laércio. Faz muito tempo. Faz muito tempo. Trabalhou como executivo em diversas empresas de tecnologia. E a questão do Brasil como conhecimento se transforma em riqueza, a relação entre a universidade, a indústria, né, e a política governamental, são temas que o Laércio vem se aprofundando na nossa PUC através do programa de História da Ciência. Laércio, super bem-vindo. Eu acho que a gente tem vários temas para desenvolver. Obviamente que o nosso foco seria o trabalho que você recém defendeu, então vamos atacá-lo primeiro. Então conta para nós aí o que você estudou. Eu sei que você entrevistou quase 20 pessoas aí na história da ciência, da tecnologia, da indústria e do governo, e o teu foco foi o estado sólido, né? Os bichinhos que estão aqui dentro, né? Que infelizmente não são made in Brasil, mas são importados, ainda que eu estava me preparando para fazer a entrevista do Laércio, quando eu sou surpreendido com alguma mensagem, sei lá, pelo e-mail, por alguma mídia, de que na revista FAPESP, justamente, nós vamos ter finalmente a produção dos chips made in Brasil, né? Conta para nós um pouco dessa história, o que você aprendeu, como é que foi. Essa história começa há um bom tempo antes dessa nossa conversa aqui, algumas décadas. Você mencionou que eu trabalhei na Holanda, acho que isso foi um fator que me impressionou muito, tá certo? Porque que lá algumas coisas, na minha visão de estrangeiro, pareciam acontecer a contento no sentido da tecnologia, da transformação do conhecimento em riqueza, tá certo? De um acoplamento interessante e profícuo entre a academia e a indústria para fazer essa transformação. E aqui no Brasil, em algumas áreas, isso não ocorria. Esse problema, e eu falo décadas no plural porque é isso mesmo, me acompanhou ao longo desse tempo todo. Há 2 anos atrás, eu resolvi responder essa pergunta, tá certo? E vim para o programa de História da Ciência por entender que esse problema não é simples, não é trivial, e é a história que pode nos dar alguma luz para equacioná-lo da melhor forma, tá certo? Por que ele não é trivial, esse problema? Quando se pergunta, quando se fala, por que o Brasil, você citou, não tem uma indústria de semicondutores, tá certo?
numa conversa entre amigos, vão surgir dezenas de opiniões a respeito. Depende muito do ânimo de cada um e do envolvimento de cada um com esse tipo de problema, mas sempre vão existir muitas respostas para essa questão. Quando você tem muitas respostas, é um bom indício de que aquilo não é simples, tá certo? E, de fato, olhando já dentro daqui do programa de História da Ciência, eu fui estudar um pouco melhor essa questão e olhar mais para o passado, e a gente verifica o seguinte: com relação ao acoplamento, à articulação entre a academia e a indústria, ela diferiu isso no século XIX muito de um país para outro dentro da própria Europa. Por exemplo, a Revolução Industrial Inglesa, que foi terrível no bom e no mau sentido, tá certo? Ela não teve nenhuma academia para sustentá-la. Os inventos, os engenhos produzidos e utilizados naquela Revolução Industrial e que provocou aquelas grandes transformações, eram inventados por pessoas absolutamente analfabetas do ponto de vista, às vezes, da língua inglesa mesmo, mas com toda certeza da tecnologia ou da ciência. Era aquele que inventou a máquina a vapor, aquele que inventou aquela outra máquina, era um dentista, enfim, eram pessoas curiosas, brilhantes, mas sem nenhum background acadêmico, tecnológico ou científico. Até eu estava hoje dando uma aula lá e estava lembrando, discutindo Charles Darwin, né? E eu perguntei para os alunos quem é que influenciou o Darwin, né? E eles quebraram a cabeça pensando, mas ninguém pensou, foi um jardineiro, né? Tá vendo? Que na verdade também teve muito input, né, sobre ervilhas, aquela história, né? Por causa dos jardineiros, né? É verdade. Que na Inglaterra é coisa séria, jardineiro, não é? Mas não é acadêmico. Não é acadêmico. Por outro lado, se pega na mesma época, a França, no século XIX, as grandes escolas, a Grande École lá, que o Napoleão montou e construiu, criou uma ciência, uma tecnologia de primeiro mundo, podemos chamar assim hoje, tá certo? E todos os cientistas do século XIX, principalmente da primeira metade do século XIX, são franceses. Os matemáticos, os químicos, os físicos, etc., etc., na maioria são franceses, 70% deles. Uma ocasião eu fiz essa estatística, 70% deles são franceses. Da escola politécnica, da escola normal superior, etc. Contudo, a industrialização na França ficou muito abaixo do que era da Inglaterra. Então, alguma falha nessa conexão também ocorreu. Ainda na Europa, a Alemanha parece que teve muito sucesso. Era um país muito jovem, recém-unificado, já no terceiro terço do século XIX, recém-unificado, mas conseguiu articular muito essa questão da academia com a indústria, principalmente na área da química. Então, a indústria química alemã e a indústria farmacêutica alemã, que hoje existem, são poderosas, começaram ainda no século XIX com esses mesmos nomes, tá certo? Então, visto isso, esses três exemplos, a gente fala assim, educação, academia e indústria parece que não tem muito a ver uma coisa com outra. Existe, como veremos, tá certo? Do outro lado, há outros descasamentos interessantes para responder essa questão, como essa articulação ocorre. Em algumas indústrias, como, por exemplo, voltando para a Alemanha, a indústria de eletricidade, de motores, de telegrafia, etc., a despeito da eletricidade ter sido nascida e criada na Inglaterra, tá certo? Com Maxwell e antes dele com o Ampère, Faraday, etc., tá certo? Toda aquela turma. Aquele pessoal todo, a indústria da eletricidade não aconteceu na Inglaterra. Foi na Alemanha, e começou, entre outras pessoas ou outras empresas, com o Werner von Siemens, tá certo? Que também não tinha nenhuma escolaridade formal em eletricidade, aprendeu eletricidade enquanto serviu o exército prussiano,
e percebeu aquela potencialidade e acabou criando hoje o que nós conhecemos por Siemens, tá certo? O que é interessante nesse processo alemão é que a eletricidade, essa nova disciplina, criou uma nova indústria. A eletricidade não foi sucessora de uma outra indústria existente de artefatos e máquinas que existisse na Alemanha naquela época. Não. Aquilo deixou de existir e uma nova indústria surgiu, aquela da eletricidade. Então, isso é um outro sinal de que as coisas não são tão simples. Aliás, essa mesma ruptura aconteceu hoje na indústria de estado sólido, de semicondutores, nós falaremos daqui a pouco. Nenhum hoje dos antigos fabricantes de válvulas eletrônicas são importantes fabricantes de semicondutores. As válvulas dançaram. As válvulas dançaram. Tá certo? Quem que fazia a válvula? Nem lembro. RCA é um deles. RCA. Tá certo? Era talvez, possivelmente, o proeminente de todos. Tá certo? Isso aconteceu, então, o que aconteceu com a indústria elétrica na Europa, nos finais do século XIX, repetiu-se no século XX com a indústria de semicondutores. Mas não aconteceu a mesma coisa com a química, como citei anteriormente. As indústrias de corantes, de anilinas, na Alemanha, são aquelas que hoje evoluíram para fazer a indústria moderna da química orgânica e assim por diante. Esses nomes que hoje nós conhecemos, né, na química, como a Bayer, como a Hearst, elas já existiam naquela época, tá certo? E evoluíram com um casamento muito forte entre a academia, entre os cientistas e a indústria. Bom, isso colocado, o que é que de fato que regula isso? Voltar para o Brasil aqui. Não dá para mexer com nada, tá certo? As coisas são completamente, tudo pode ser, em outras palavras. E tudo é muito complexo. Acabamos de ver que química é uma coisa, eletricidade é outra, tá certo? Nós tivemos que escolher, para entender um pouco melhor esse problema, escolher a indústria uma área específica. Essa área específica escolhida foi a indústria de estado sólido. Por que a indústria de estado sólido? 3 razões para isso. Talvez, Celeste, só para dar um preâmbulo aqui para o nosso telespectador, nem todo mundo sabe o que é a indústria do estado sólido, Perfeito. né? Sólido é sólido, Sólido é estado é estado, né? O que é o estado sólido? Dá uma pequena introdução aqui. Essa é uma boa pergunta. Essa é uma pergunta tão boa que eu tenho até uma anedota que está no nosso trabalho, que o professor coletor do antigo reitor, o Ulloa Sintra, tá certo? Quando ele falava num livro, numa publicação que você fez, sobre o Mário Schemberg, em que o Ulloa Sintra, que era então reitor, disse que perguntou ao Schemberg, que buscava verba para fazer o laboratório de estado sólido na física, o que afinal de contas é isso? Porque o Ulloa Sintra era médico. E o Ulloa Sintra responde assim, e o professor ficou horas, nós ficamos horas passando pelos corredores da reitoria e ele me explicando as maravilhas e o potencial daquela nova ciência. Nunca me esqueci disso. E eu recordo, seria muito bom saber o que o professor Schemberg falou disso, porque ia me ajudar até a responder a pergunta que você fez agora. Porque, à primeira vista, o sólido é só isso, é sólido, não é líquido nem gás. E o que caracteriza o sólido? É a proximidade entre os seus átomos. A força em que cada átomo está submetida e que vem dos demais é um sistema absolutamente complexo. Diferentemente de um gás, em que um átomo está muito distante do outro, é uma estatística. Ali as coisas estão muito... A interação daquelas forças torna o sistema sólido um sistema complexo, do ponto de vista de complicado e do ponto de vista matemático também, tá certo? Mas, por outro lado, o sólido é muito mais que isso. Existe um sólido que é o tipo vidro, que é transparente, não
não é condutor elétrico, é quebradiço. Existe um outro sólido, que é o ferro, por exemplo, que é exatamente o contrário, é opaco, é pesado, não quebra e transmite eletricidade. E assim por diante. Cada sólido tem características distintas, apesar de serem sólidos. O que os distingue? Bom, essas perguntas, que sempre existiram na história humana, tá certo? Elas foram melhor respondidas a partir dos anos 30 do século XX, quando na Alemanha e depois nos Estados Unidos, a mecânica quântica conseguiu ser aplicada aos metais e o comportamento dos elétrons nos sólidos passou a ser melhor entendido. Hans Bethe é o alemão que produziu resultados importantes nessa linha na Alemanha e depois ele migrou para os Estados Unidos e faleceu inclusive em Yale, nos Estados Unidos. Essa questão, portanto, conceitual dos sólidos começou a ser bem resolvida assim. Outras áreas da física, obviamente, os raios-x, etc., conseguiram decifrar as questões cristalinas, como se situam, etc., e estudos, entre aspas, ópticos, tá certo? Conseguiram esclarecer questões que hoje são utilizadas. Essas foram as bases científicas que levaram ao conhecimento dos sólidos. Então, e daí, isso que você estava falando, quer dizer, até você deu o exemplo do Mário Chamber, a partir de um certo momento, na segunda metade do século XX, essa área acaba se institucionalizando dentro das universidades, né? No caso do Brasil, o Mário Chamber, no caso de São Paulo, aqui da USP, ele participa no processo de criar um departamento exclusivo e dedicado para estudar o estado sólido. É isso, né? Perfeito. O Mário Chamber foi precursor no seguinte sentido, no Brasil. Ele percebeu que esse é o primeiro motivo de eu ter escolhido esse tema, nós escolhemos esse tema, inclusive. O Schoenberg e o professor Mascarenhas, no final dos anos 60, vislumbraram que o futuro da indústria no mundo não residiria na física nuclear. Até então, isso era tácito, quer dizer, a física nuclear traria energia de graça, seria a época da abundância, tendo essa energia tem tudo, tá certo? E contra a corrente, o Mário Chamber foi taxativo, dizer que isso não é verdade, e o professor Mascarenhas saiu do Rio para criar em São Carlos aquilo que hoje nós sabemos que é a cidade de São Carlos, nesse aspecto de física do estado sólido, um polo tecnológico fenomenal, tá certo? Depois, obviamente, outras figuras surgiram com a Unicamp, etc. Nós teremos condições de falar disso posteriormente. A academia, no Brasil, percebeu isso. Esse é o primeiro motivo, como dizia, de eu escolher esse tema. Que é a precocidade com que esse problema no Brasil foi reconhecido como tal e que o problema de se conhecer a indústria de estado sólido e que isso encerrava uma promessa, uma nova indústria que significa, em outras palavras, uma oportunidade do Brasil se projetar, tá certo? A partir daí na competição global e etc. e tal, com uma coisa desse tipo. Uma outra razão, e vamos chegar aí nas entrevistas, a terceira razão para se escolher a física do estado sólido para o nosso trabalho é que é uma ciência nova, como você disse, tem 50 anos, não só no Brasil, no mundo todo. No mundo todo, quer dizer, não tem... Ela realmente não é como a eletricidade, que tem lá seus 150 anos, é coisa muito recente. E provocou essa revolução toda. E provocou essa revolução que é o nosso relógio, o nosso celular, a nossa forma de se comunicar, tá certo? Que você nem usa, tá certo? Eu, como sou um pouco demodé, eu tenho relógio de pulso ainda, tá certo? E a minha agenda de papel. Às vezes eu ponho meu relógio de bolso. E a minha agenda de papel. Então... Preciso trocar a bateria do meu relógio de bolso. E isso tudo que aconteceu provou que esses dois cientistas tinham razão. Eles realmente anteviram uma nova realidade. No nosso trabalho, nós decidimos que, por conta de que a história é recente,
e que ela estava se perdendo, inclusive, porque não havia tantos registros a respeito disso no Brasil, nós concordamos que valia a pena conversar com as pessoas que participaram dessa história no país. E essas pessoas têm 3 origens. Tem a origem na academia, tem a origem na indústria e tem a origem no Estado. Quer dizer, o Estado participa disso e participou disso no Brasil e no mundo. A academia fez o seu papel e a indústria fez o seu papel, certo? Fazer entrevista. É claro que as pessoas que nós tínhamos em mente de entrevistar nessas 3 áreas, nesses 3 segmentos, são pessoas notáveis, quer dizer, eles já tinham dado entrevistas, prestado depoimentos em vários meios, em várias ocasiões, quer dizer, novidade, entre aspas, eu não iria obter de cada um deles. Mas o que eu fiz? Eu fiz uma pequena, em uma página, eu escrevi o objetivo do nosso projeto e escrevi ali algumas indústrias, no sentido, não de empresa, né, mas de setor, alguns setores no Brasil em que a tecnologia está acoplada bem articulada com a indústria. Até para jogar fora certa possibilidade de que no Brasil nada existe. Não, existe. Um exemplo óbvio, que a gente sempre lembra, até recentemente fez 45 anos de idade, é a Embrapa. Tá certo? A Embrapa mostra que um departamento de pesquisa de alta tecnologia e ciência pode trazer resultados úteis e traz para a expansão do agronegócio brasileiro. Ela é absolutamente o exemplo mais concreto que existe. Quer dizer, o Brasil, em 1970, os números são aproximados, importava 100, produzia 100 de sacas de cereais, de grãos, etc. Hoje se produz 100 vezes mais, tá certo? O que aconteceu com isso? Aconteceu a expansão do território agrícola e pecuário também, e que não se restringiu mais ao sul do país, mas atingiu o meio oeste e até o norte do país, inclusive, e o Cerrado. Isso tudo é resultado dessas pesquisas da Embrapa. Que é um mix de pessoas, como você falou, oriundas da universidade e que acabam solucionando problemas da indústria, que no caso não é indústria. São fazendas. São fazendas, exatamente. Plantações. E de altíssima tecnologia, que pouca gente acha que dá conta, tá certo? Da tecnologia que existe na produção da soja, ou do feijão, ou do boi e assim por diante. A Embrapa é um exemplo, eu coloco lá, a Embrapa deu certo. Outro exemplo, a indústria civil. É inegável, a despeito dos terremotos do momento, a indústria pesada civil é exemplar, no Brasil e no mundo. E a indústria leve também. A indústria civil leve, essa de construção de edifícios, de pontes e tal. Estradas, mecânica dos solos, estruturas. O Brasil não deve nada para ninguém. Tá certo? Então, a indústria civil é um outro exemplo. A Embraer, até recentemente brasileira, ela é um exemplo. Já mudou? Deve estar mudando, em processo, já perdi a esperança. Você já perdeu a esperança? Deve perder a esperança. Ontem alguém me mandou um vídeo de uma nave aí, um avião da Embraer chegando Suécia. Hã? Da Suécia. Na Suécia, e a hora que o avião desce, toca as baquianas do Villa-Lobos, né? Daí você chora, né, de emoção. Aquele avião lindo, brasileiro, né? Descendo e todo mundo esperando assim, e a orquestra tocando trenzinho, alguma coisa assim, né? Trenzinho é arrepiante. A legenda era: esse é o Brasil que eu amo. Que é uma coisa muito poderosa. E quando se fala da Embraer, não é que é uma empresa. Existe em torno da Embraer muitas outras empresas subsidiárias, correlatas, que fornecem, que vivem em função, ou que competem, inclusive, nessa região aqui, no Vale do Paraíba, São José dos Campos. É uma coisa muito mais que uma empresa. Fala-se Embraer por simplicidade.
tá certo? Mas por simplificação. Mas de fato é um complexo aeroespacial que existe ali mesmo em São José dos Campos. Então, o terceiro exemplo que eu cito nesse convite à entrevista é a Embraer. Existem outros, daqui a pouco a gente vai lembrar dos demais, mas no finalzinho eu chamo a atenção para aquele que eu convido. Por que o Brasil não tem uma indústria de estado sólido que figure nessa relação? Qual a razão disso? Uma coisa que me impressionou muitissimamente bem, foi que todos eles me responderam no momento seguinte, entusiasmadíssima com a oportunidade de dar uma entrevista. É muito interessante isso. Não houve nenhum deles, exceto um, que estava em viagem e só retornava depois de 8 meses, estava fora do país, e eu fazia muita questão de conversar pessoalmente, tá certo? Que isso não pude, por isso que não são 20, são só 19. Essa é a única quebra, digamos. Todos eles responderam prontamente, fui lá, entrevistamos, deu um trabalho que você tinha me antecipado, terrível, de transcrição disso tudo, tá certo? Esse foi o método adotado de história oral. Lércio, eu vou te interromper porque o tempo da televisão é um tempo rápido e a gente está terminando o programa. A gente vai te convidar para voltar e aprofundar mais o tema, mas acho que esse apanhado aí das várias áreas da indústria, universidade e na sociedade brasileira foi muito importante para a nossa reflexão. Nova Estela Ciência em Debate vai se despedindo, esperando ter o nosso telespectador conosco novamente na próxima semana, no mesmo horário, no mesmo canal ou a qualquer momento através da rede da internet.